A educação transformou a minha vida. Então eu tenho certeza que cada momento, cada profissional que se dedica, que faz com que uma mudança, um olhar diferente na vida do seu aluno, um olhar para ele próprio, que ele se perceba como ser humano, já vai fazer a grande diferença na vida dele. Então nisso realmente eu acredito. E acredito que é a base de toda a transformação que a gente espera, que eu espero que aconteça. Bom, eu sou Thelma De Luca, sou uma pessoa que busca cada vez mais me aprimorar nas grandes situações da vida, que cada minuto da vida é intenso para que a gente possa realmente viver. Sou casada com André De Luca, tenho 2 filhos, Felipe e Gabriel. Sou professora por opção, me formei em 1994 pela Unesp de Presidente Prudente, fiz Geografia, um curso adorável, fiz Pedagogia como complementação, fiz especialização em Didática e Metodologia do Ensino e fiz especialização também em Gestão do Currículo pela USP de São Paulo. Eu nasci em Tarabai. Tarabai fica na região de Presidente Prudente, São Paulo. Estudei na Escola Estadual Feliz Tarabai, Deputado Feliz Tarabai. Uma professora que marcou muito a minha vida foi a minha primeira professora, a Dona Cida, e ela sabe disso, a importância que ela tem na minha vida. E a minha trajetória em relação à escola, aos estudos, foi bastante intensa. Sempre procurei buscar, estudar muito. Tenho minhas primas como principais inspiradoras. Inclusive, quando foi para eu fazer faculdade, era um sonho muito distante, né? Dada a minha realidade. A minha mãe foi mãe solo, né? Temos eu e meu irmão, uma situação muito difícil, muito complicada. Minha mãe nos criou trabalhando na roça. Foi uma situação muito difícil mesmo. E aí, estar fazendo uma faculdade seria um sonho muito distante. E quando eu vi que a minha prima conseguiu entrar na faculdade, conseguiu fazer o curso dela, eu falei, eu também consigo, né? Que foi a minha grande inspiração. Trabalhei durante todo esse período, até antes da faculdade, trabalhei no supermercado São Rafael, desde os meus 13 anos de idade até os meus 17 anos, me deu uma base de responsabilidade muito grande, fiz grandes amigos nessa cidade. E um dos pontos principais que marcam a minha vida foi a influência que a igreja teve na organização da minha vida, especificamente. Não só na questão da espiritualidade, que é o ponto principal, mas na minha formação enquanto pessoa. Então, participar da Pastoral da Juventude foi a grande dinâmica da minha vida, fez com que eu conhecesse muito além do que simplesmente estar junto de pessoas. Então, me fez conhecer muito mais do ser humano. Acredito que a gente tenha muito ainda a conhecer, todos os dias nós nos conhecermos, mas também conhecer o nosso próximo. E eu tenho certeza que essa foi uma base fantástica que aos pouquinhos a gente vai buscando aprimorar. Então, acredito que inclusive foi a grande influência para que eu pudesse fazer o curso que eu fiz, para que eu pudesse entrar na educação e acreditando, né, que a educação é que faz a grande transformação na vida das pessoas. Porto Ferreira entrou na nossa vida, né, na minha vida em especial, a partir de um concurso de professor. Então eu já atuava em Teodoro Sampaio, no Cefam, que era o Centro de Formação de Professores, e houve o concurso no ano de 1999. A partir daí, tive a oportunidade de vir para Porto Ferreira. Mas por que Porto Ferreira? Casada com o André, que também é funcionário público, né, do meio ambiente, ecólogo, biólogo, então nós precisávamos encontrar um local que fosse acessível, que desse certo, para mim e para ele. Os 2 funcionários públicos com uma criança de 3 anos, que era o Felipe, então nós precisávamos encontrar esse porto seguro, né?
E aí surgiram várias opções e a cidade de Porto Ferreira, por estar próxima a Rio Claro, que é da família do meu marido, para nós seria conveniente. Só que nós tínhamos vindo uma única vez em Porto Ferreira e tivemos uma vaga noção do que seria a cidade. Só que quando nós chegamos na cidade, nós ficamos impressionados, porque nós estávamos numa cidade menor, começou por aí, né? O André já morava numa cidade maior, Rio Claro, então tinha um pouco mais de noção. Mas pensando na nossa família, foi uma cidade que realmente nos acolheu. Então, nós vimos possibilidades aqui em Porto Ferreira. Nós vimos condições por ter a Anhanguera aqui próximo. A gente já viu uma dinâmica diferente, né, com possibilidades de emprego, de estudos. E isso foi um ponto assim que fez com que a gente realmente se fixasse aqui. Eu ingressei na escola Washington Luiz, onde eu permaneci durante 23 anos da minha vida, com muito amor, com muita dedicação, falo isso de grande coração, e foi ali que realmente nós conseguimos, né? Eu, no caso, consegui organizar a minha história, fazer a minha história enquanto profissional. Washington Luiz foi a minha casa, né? Foi a minha construção enquanto pessoa, enquanto profissional. E passei por várias gestões, né? Acredito que foram 8 ou 9 gestões e tenho muito orgulho de falar que passei pela gestão da Dona Isilda. Dona Isilda é uma grande referência para mim e ela sabe disso. E tantos outros colegas também, mas especialmente agora, nessa última gestão com quem eu pude compartilhar, inclusive fiz parte da gestão como vice-diretora com a Dona Lucimara. Dona Lucimara, além de ser uma grande profissional, ela é um grande ser humano. E eu acredito que as bases que eu carrego na minha vida agora, nesse novo momento que eu estou vivendo, tem muito a ver com o que eu aprendi com ela. E principalmente no dia a dia com os meus colegas, que cada um dentro da sua especialidade, dentro da sua particularidade, pôde fornecer muitos itens, né, para que eu pudesse me compor. Pessoas que realmente fazem a diferença na vida dos alunos, que é por eles que a gente está ali. Eu tenho algumas memórias porque nós nunca fomos muito de sair, né? Nós somos uma família que é mais caseira, nós frequentávamos o clube, mas assim, eu achava muito interessante a forma como se dava o carnaval, né? Nós não íamos muito, mas a gente acompanhava, então muito interessante o resgate da cultura. E isso eu ainda sinto um pouquinho de falta, então há necessidade ainda de buscar um pouco mais, inclusive de descobrir novos talentos, né? E nas escolas nós temos muito disso. Então, assim, tem uma situação que foi muito interessante em relação ao dia da nossa mudança para cá. Quando nós chegamos, nós moramos atrás da Igreja São Benedito por 3 anos e ao lado da casa do senhor Orlando Presoto. O senhor Orlando Presoto é uma figura muito conhecida, infelizmente hoje é falecido, mas o seu Orlando Presoto teve muita afinidade com o meu esposo, principalmente, e eles descobriram, né, se conversando, descobriram a Fazenda Santa Mariana. A Fazenda Santa Mariana tem todo o histórico, né, que envolve a produção de café, envolve o histórico da cidade e do país. E o meu marido, junto com o seu Orlando Presoto, fizeram uma visita até a Fazenda Santa Mariana. O seu Orlando era o caseiro, né, era o mordomo de um antigo dono. E, na época, fazendo essa visita, surgiu a ideia de buscar desenvolver um projeto de turismo no meio rural. Então, esse ponto foi muito marcante, porque nós estávamos conhecendo a cidade, moramos ao lado de uma pessoa com um histórico fantástico e que pôde nos trazer informações interessantíssimas e possibilidade de atuar na própria história de Porto Ferreira. Tem muitas, né? Mas agora me veio à memória uma situação de final de ano. Era uma turma de 3ª série de ensino médio, na época era 3º colegial, né? E essa turma ficou muito registrada no meu coração porque era uma turma durante o ano inteiro muito coesa, muito amiga. E já no finalzinho, alguns grupinhos começaram a se formar. E eu amava essa turma. E
o pessoal que estiver assistindo, eu vou marcar alguns, eles vão se lembrar dessa situação. E eu falei comigo, eu preciso fazer alguma coisa para que eles voltem a ser o que eram antes, porque eles se amavam, mas havia um conflito ali. E aí eu promovi uma dinâmica da caixa de presente, né? Nessa dinâmica eu dou esse presente para fulano porque fulano tem tal característica. E nessa dinâmica foi muito interessante que os que estavam com maiores conflitos eram os que entregavam para o que tinha gerado aquele conflito. No fim, houve um chororô danado, que todo mundo se abraçou. Eu acredito que naquele momento essa situação acabou e assim, valeu muito mais, né, com exagero e tudo, valeu muito mais do que o ano inteiro que a gente trouxe aquele dia a dia de didática, de metodologia. Então, naquele momento, eu senti o ser humano que aquelas meninas eram, que aqueles meninos eram. Então, eu me senti muito mais feliz, acredito, do que eles. E hoje eles são grandes amigos, né? Eu tenho certeza disso. Então, há necessidade ainda de reforçar que o aluno de escola pública pode, ele consegue realizar aquilo que ele tem como projeto de vida. Se é a universidade, especialmente, né, as universidades públicas e outras universidades em geral, as faculdades e cursos técnicos, que cada um acaba tendo o seu projeto de vida, não necessariamente voltado à vida acadêmica, né, mas respeitando aquilo que ele tem como premissa mesmo para a sua vida. Então, há necessidade de nós reforçarmos e acreditarmos que o nosso aluno consegue, ele pode. Existem possibilidades e esse é um dos pontos que eu, enquanto pessoa, enquanto professora, eu acredito muito, né? O despertar, novamente falando, do olhar, do brilho das crianças, para que elas possam realmente enxergar que tem futuro, né? Que existem possibilidades. E reforço que é com a educação e também os esportes, que eu vejo isso na vida dos meus filhos, na minha família, que tem essas possibilidades de crescimento. Espero para Porto Ferreira uma educação de qualidade. E educação de qualidade é com profissionais felizes no que fazem, porque todo profissional que opta por essa carreira, ele opta com sonhos. E muitas vezes, alguns desses sonhos são podados, seja por um salário indigno, seja por condições de trabalho que não são suficientes, que não são eficazes, e pelo não reconhecimento da sociedade. A gente não faz para o outro reconhecer, a gente faz para acontecer a mudança. E se esses fatores não estiverem muito bem estruturados, essa mudança não vai acontecer. É que as pessoas possam olhar em volta e perceber o que eu posso fazer para melhorar a minha comunidade, o meu entorno. Se cada um fizer um pouquinho só, sem filosofias, né? Mas se cada um fizer um pouquinho só, eu acredito que muito pode ser feito.